bem com vocês? Vamos começar a nossa aula. Pegue o seu livro e abra na página 26, na lição 6. E a gente vai ver a história de hoje. O tema da nossa história é Posso Ouvir e Falar. E para a gente conversar um pouquinho sobre isso, a tia Cássia vai ler essa poesia que está aqui no seu livro, tá bom? Então presta atenção. Você conhece a Maristela? Ela é muito tagarela. E a Marcinha Aguiar? Ela fala sem parar. Mas tem também o Pedrinho, que parece não escutar. A professora fala e ele continua a teimar. Falar e ouvir na hora certa, criança, preste atenção. Além de ajudar a todos, demonstra boa educação. Então, olha só, nessa poesia a gente viu a característica, né, de poder falar e ouvir, não é? Que é uma característica que os seres humanos têm, não é verdade? E só que a gente viu algumas crianças que são tagarelas, gostam de conversar, mas a gente viu a história do Pedrinho. Olha, o Pedrinho, a professora fala e ele continua a teimar. Então a gente recebeu de Deus, né, essa característica de poder falar e de poder ouvir. Mas a gente precisa saber falar na hora certa. E a gente precisa saber demonstrar respeito pelas pessoas que estão ouvindo a gente falar, não é verdade? Infelizmente, existem crianças que não respeitam as pessoas enquanto estão conversando com elas. Não respeitam nem os seus amiguinhos, às vezes nem a professora e nem os pais, os adultos que estão perto dela. E isso é uma coisa que a gente precisa consertar, não é verdade? Se a gente tem algum defeito, alguma coisa que a gente não faz direito, a gente precisa consertar, não é verdade? Para a gente ser uma pessoa cada dia mais legal. Olha só, eu trouxe uma figura para vocês, olha aqui. São pessoas que infelizmente não sabem ouvir e não sabem falar na hora certa, não é? Às vezes os adultos começam uma discussão, então um não ouve o outro e acabam brigando. Os irmãos, às vezes, não é verdade? Brigam entre si, falam coisas que não deveriam falar, o filho com a mãe. Então, isso a gente precisa consertar, não é verdade? A gente precisa usar a habilidade de falar e a habilidade de ouvir para que o ambiente onde a gente viva seja um ambiente alegre, seja um ambiente bem legal, tá bom? Essa é a lição que a gente vai pensar um pouquinho hoje. Olha aqui, no seu livro, nós vimos a história desse lado. Virando o livro, tem uma atividade. Presta atenção, olha. Aqui tem uma boca e um ouvido. E aqui tem 4 cenas que você vai prestar atenção se são cenas que eu preciso falar ou são cenas que eu preciso escutar. Então, olha aqui. Tem um menino querendo, na sala de aula, ele tá erguendo a mão para falar, para pedir um momento para falar alguma coisa para a professora. Então, se ele vai falar, então eu vou ligar esse menino na boca, tá? Aqui tem 2 meninas conversando. Quando a gente está conversando, né, e o amigo tá falando, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ouvir, então eu vou ligar no ouvido. Aqui tem uma professora contando uma história para as crianças. Quando a professora vai contar a história, o que eu tenho que fazer? Ouvir também. Então, eu vou ligar no ouvido. E aqui, olha só, a mamãe está falando com a filhinha. O que eu tenho que fazer? Escutar também. Então, eu vou ligar aqui no ouvido. Combinado? Fácil, né? Virando a página, olha aqui. A gente tem uma figura e a gente tem vários pontinhos com números. É muito fácil essa atividade. A gente vai ligar o número 1 no 2, o 2 no 3, o 3 no 4. A gente vai ligando até chegar no último número. Aqui, o número 1 está aqui, ó. E a gente vai ligar o 1 no 2, o 2 no 3, o 3 no 4, até a gente completar e voltar para o número 1 novamente. Essa atividade está falando que tem um lugar e um momento na nossa vida que a gente precisa fazer silêncio e ouvir com atenção. É a hora que a gente está ouvindo sobre Jesus, não é?
Por quê? Porque toda vez que eu ouço as histórias de Jesus, isso muda o meu coração, isso muda a minha maneira de viver. Então é muito importante eu saber ouvir nesse momento, tá bom, pessoal? Então, na próxima semana, a tia Cássia vai estar aqui com uma outra história para vocês. Vou esperar vocês, hein? Um beijo, pessoal!